Então, abra a Bíblia de vocês lá no livro de Abacuque, que a gente já está terminando já esse livro lindo. Abacuque 6, Abacuque capítulo 3, versículo 6. E aí eu vou só reler, só para a gente relembrar. Que diz assim, ó. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Bom, então aqui só relembrando o que está acontecendo, né? Aqui, quando Deus ele manifesta, né? Ou seja, quando Deus ele mostra o seu poder, as nações, né? A oposição, os inimigos, eles são vencidos, né? Eles entram em terror. E aí a gente lembra do que está lá em Daniel, né? Ele muda tempos e estações. Então, Deus, ele é aquele que levanta reinos e é aquele que abate reinos, né? E aquele negócio, por mais poderoso que seja a nação, por mais forte que seja o presidente, o cargo que a pessoa esteja, né? Por mais grande que seja, sabe? Para Deus, isso daí não é nada. Não é nada. É como se fosse uma areia, né? Um grãozinho de uma areia lá na praia. Por exemplo, aqui no caso, a gente está falando de quem? Da Babilônia. Então, a Babilônia aqui, que é o foco, né? O orgulho dela era algo muito grande. A Babilônia, ela era orgulhosa. E aí, aquele negócio, irmãos, a gente confiar na nossa inteligência, a gente confiar na nossa força, a gente confiar, sabe, em coisas que são passageiras, é besteira, é loucura. Porque, por exemplo, né, a Babilônia, em breve, ela seria destruída. Assim como a Síria, o Egito. Em outras palavras, o único reino que ele jamais será abalado é o de Deus. O reino de Deus, ele é inabalável. É inabalável. Enfim, versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem altas suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. E aí continua, né? Ao resplandecer, luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Então, olha só, aqui no caso, né, do versículo 8 até o 11, que é esse aqui que a gente acabou de ler, aqui a gente percebe o quê, né? Que Abacuque, ele está olhando para Deus, justamente, como aquele que conduz uma carruagem que sai para vencer, né? E aí, obviamente, né, nessa carruagem que Deus ele está saindo, a terra se abala, o mar se abre, né? Em outras palavras, ou seja, né, o universo, a criação de Deus, eles dão passagem para que Deus, que é o vencedor, ele vem montado na sua carruagem da vitória. Então aqui, perceba, né, a criação de Deus, ela mesmo se colapsa. Então aqui, o universo inteiro, ele dá passagem para Deus, certo? E aí, obviamente, Deus aqui, ele vem vitoriosamente falando. Aí o versículo 12 vai falar o seguinte, né? Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então, olha só, no versículo do 8 até o 11, o foco era a natureza. Agora, no versículo do 12 até o 15, aqui, o foco é a história. Então, aqui, né, o Abacuque, o profeta Abacuque, ele está fazendo uma análise do propósito do nosso Senhor, que vem montado nessas carruagens. E aí o versículo 13 fala o porquê, né? Tu sais para salvar o teu povo.
Então é um ponto importante para a gente entender que ele vem para nos salvar, como a gente tem cantado nesses últimos dias, que ele vem para nos salvar. Então Deus vem para salvar o quê? O seu povo, né? Ele vem para salvar o seu povo. Então o remanescente fiel, né, que a gente fala bastante na teologia, ele iria ser salvo. Então, em outras palavras, né, a nação de Judá, ela não iria ser destruída. E aí, passando aqui para os dias de hoje, né, a igreja, ela é indestrutível. Nenhuma força na terra, né, pode acabar com a igreja do Senhor, né? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, nada parou a igreja. Por mais que nós sejamos pecadores, e de fato nós somos, né? Por mais que a gente peque, obviamente, e a gente vai pecar, Deus, ele nos disciplina, ou seja, ele chama a nossa atenção e ele nos restaura, né? Ele nos restaura. E aí, do versículo 12 até o 15, é importante a gente entender porque Deus, ele vem para trazer o juízo sobre os ímpios. Então, esse nosso Deus, assim, um pouco parecido com o Apocalipse, ele tá irado. O cálice da ira de Deus, ele tá cheio. E aí ele vem para pisar as nações, certo? Então, ao mesmo tempo que ele vem para salvar o seu povo, ele vem para destruir a maldade, ele vem para destruir o perverso, ele vem para destruir aqueles que são contra o seu povo. Então, Deus aqui, ele entrega aos ímpios, né, aos pecadores, certo? A sua própria sorte. A sua própria sorte, tá? É importante a gente entender isso daqui, ok? E aí aqui, no versículo 15, que fala, né? Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. E aí aqui agora a gente percebe, né, que essa carruagem que Deus, ele vem, certo? Ele faz o impossível, né? Deus pode fazer o impossível. Então o mar se transforma em terra debaixo dos pés do Senhor. Então nenhum poder da natureza, nenhum poder político, nenhum poder militar, nada dessas coisas, né, podem ameaçar o que? O poder do Senhor. Nada. Aí aqui agora, avançando, né, nos versículos finais, vamos ver aqui agora, que aqui você vai perceber que Abacuque ele vai fazer uma afirmação de fé, né? Ou seja, Abacuque vai mostrar que ele confiava em quem? Na soberania de Deus. Na soberania de Deus. E aí a gente percebe que Abacuque ele confia tanto no Senhor, né, que ele vai aceitar qualquer circunstância. E isso vale para nós também. A gente tem que aceitar qualquer circunstância. Porque a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus ele é soberano, ele sabe o que é melhor para nós. E aí a gente precisa entender que a fé, né, o ato da gente crer, certo? É a gente entender que a fé envolve o sobrenatural, né? A fé não é um salto no escuro, né? Mas a fé, ela é uma caminhada que a gente está seguro debaixo da luz de Cristo, certo? Então, é importante a gente confiar no Senhor. É importante. Deus, ele cuida de nós. E a gente até aprende aqui que se Abacuque ele tivesse dependido, né, da emoção dele, do sentimento dele, jamais ele teria escrito esse texto aqui. Porque Abacuque, quando ele olha para o futuro, ele olhava e viu uma nação, via Judá sendo destruída. Talvez Abacuque, olhando dentro do seu próprio coração, ele estava ansioso, ele estava com medo. Talvez ele, olhando para fora ali, o que estava acontecendo no seu redor, ele estava vendo um sistema prestes a acabar. Só que quando Abacuque ele olha pela fé, né? Quando ele olha pela fé para o alto, que é o que a gente tem que fazer, o que acontece? Ele vê Deus. Ele vê Deus, e aí o medo dele vai embora. Então, irmãos, andar pela fé significa o quê? Você se concentrar na glória e na grandeza de Deus. Você ter fé não é você confiar na fraqueza humana. Você ter fé é você confiar que o teu Deus, como é que se fala? O teu Deus, ele é maior. Ele é maior. O nosso grande problema, irmão, sabe qual que é? É que a gente coloca a nossa confiança em muitas coisas. A gente coloca a nossa confiança
em pessoas, em coisas humanas, né? Em dinheiro, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Você andar pela fé, você se concentrar apenas em Deus, é você confiar que Deus é poderoso. Por isso que no versículo 16 fala, né? Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Contra o povo que nos ataca. Então perceba aqui o que Abacuque ele está falando para nós, né? Quando Abacuque ele escuta o que Deus está fazendo, né? Quando ele escuta tudo isso daqui e ele tem uma visão da glória de Deus, Abacuque ele não fica só alarmado, né? Ou seja, ele não fica só assim surpreso, vamos assim dizer, né? Mas ele fica sem nenhuma força, porque é aquele negócio, irmãos, não tem como a gente olhar para Deus, né? Não tem como a gente olhar para o poder de Deus e a gente não ser impactado. Daniel, por exemplo, né, o profeta Daniel, quando ele viu o Senhor, ele desmaiou. Ele desmaiou, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele viu o Senhor, o que a palavra diz? Falou que ele ficou cego, né? Ficou cego. O apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele viu o Senhor ali em grande glória, o que acontece? Ele caiu aos pés do Senhor como morto. Abacuque, da mesma forma aqui, ficou com o joelho tremendo, né? Ficou com os lábios tremendo, né? Ficou igual a gente quando a gente está com frio, né? Mas ele ficou assim. E aí vai entrar o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, né? No Deus da minha salvação. E é interessante que Abacuque fala isso, porque aqui no tempo dele, né, o povo de Judá, eles dependiam 100% da agricultura para sobreviver. Então, o dinheiro, né, deles ali, o recurso financeiro deles vinha do quê? Dos rebanhos, né, da lavoura. Então, a maior parte aqui do sustento do profeta Abacuque vinha da uva, da azeitona, né, do gado, das ovelhas, das cabras. E aí, por mais que essas fontes, né, ou seja, isso daqui possa acabar, porque isso pode sim acontecer, passando aqui para os nossos dias de hoje, muitos de nós trabalhamos, né, temos o nosso salário, temos a nossa comida, mas isso pode acabar em algum momento. Mas por mais que isso acabe, né, por mais que isso aqui acabe, Abacuque ele ensina o que para nós? A minha vida não depende disso. A minha vida não depende de dinheiro, a minha vida não depende de ovelha, a minha vida não depende de nada disso. Depende de quem? Do Senhor. Quem abençoa o trabalho é o Senhor, né? Quem me dá a forma de eu estar bem para mim poder trabalhar é o Senhor. Por isso que ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, né? Ele fala, eu me alegro no Senhor. Então, Abacuque ensina para nós o quê? A confiança dele não estava na provisão, não estava no dinheiro, não estava nessas coisas, estava em Deus. Irmãos, é a mesma coisa conosco. O dinheiro pode acabar. Você pode ser demitido, você pode ficar desempregado, você pode ficar doente. Mas a sua confiança tem que estar em Deus. Ah, mas está acontecendo coisa tal, Mateus, na minha vida. Meu irmão, você tem que confiar apenas em Deus. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender. Né? É isso que a gente tem que entender. Porque o dinheiro, irmão, ele pode acabar. Ele pode acabar. Os recursos da terra podem acabar. Mas Deus jamais vai falhar. Um grande exemplo que a gente tem na Bíblia é o próprio Jó. O próprio Jó. Né? Assim como Jó, Abacuque, ele estava, se necessário, né? Ele estava disposto a perder tudo, menos a fé dele no Senhor. E aí, é aqui uma lição para nós. Será que assim como Abacuque você pode declarar isso? Né?
Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha ali o dinheiro na conta do banco, eu confio em ti. E aí, né? A gente precisa entender isso, irmãos. O que a gente precisa entender, irmãos, que você ter fé em Cristo Jesus não garante de forma alguma uma vida luxuosa, né? Deus vai te abençoar, ele vai. Ele vai te abençoar. Mas não quer dizer que por você ser abençoado, que você não vai passar por luta. Não, você vai passar por muita luta, irmão. E aí entra o ponto, em quem que você está colocando a sua confiança? Em quem que você está depositando a sua fé? Em quem que você está depositando a sua fé? Muitas pessoas colocam a sua confiança em qualquer outra coisa, menos em Deus. Menos em Deus. Isso é muito sério, irmãos. A gente precisa refletir um pouco sobre isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu confio em Deus, mas na hora do vamos ver, a gente não confia em Deus. A gente não confia em Deus. A gente coloca a nossa confiança em qualquer outra coisa, menos em Deus. E aí fica uma reflexão. Será que a gente realmente tem confiado no Senhor? Será? Ou não? Ou não? E é interessante porque Abacuque, ele sabia que a nação de Judá ela ia ser invadida pela Babilônia. Abacuque sabia que muitos ali do povo de Judá iriam para o exílio babilônico. Né? A terra ia ser devastada, Jerusalém seria destruída, mas aí ele fala o quê? Senhor, eu confio em quem? Em ti. Eu confio em ti. Por isso que no versículo 16 ele fala, né? Ouvi isso e meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos. E os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. E eu volto a dizer, né? Abacuque, olhando para o futuro, ele via ali Judá sendo destruída. Ele talvez estava ali comendo, ansioso, preocupado. Mas quando ele entende que ele tem que colocar os olhos dele em Deus, o medo dele, a ansiedade dele vai embora. Irmão, volta a dizer, a gente andar pela fé não é você se concentrar no que está acontecendo agora no Brasil, não é você se concentrar agora no que está acontecendo nem na sua vida. Você ter fé é você se concentrar em Deus, é você olhar para Deus. O maior sinal de fé é você esperar em Deus, é você esperar, você ter paciência, né? Você ter paciência. Porque, irmãos, a gente precisa entender, tá? Que Abacuque, por exemplo, ele podia esperar tranquilamente, porque ele sabia que Deus ali, ele estava realizando a obra dele no mundo. E Abacuque, ele ora, né, o quê? Para que Deus, para que a obra de Deus, ela permanecesse o quê? Avivada. Então, quando nós temos essa mesma noção de Abacuque, quando a gente sabe que Deus está trabalhando na nossa vida, a gente espera silenciosamente. A gente entende que Deus ele vai fazer o que é a vontade dele, né? Então, não importa o que a gente vê, não importa nem como a gente se sente. O que a gente tem que fazer é depender unicamente das promessas de Deus. O que a palavra do Senhor fala? Descansa no Senhor e espera nele. Né? Espera nele. Sabe, irmãos? Eu falo por mim. Tem um versículo que me acalma muito quando eu estou agitado, né? Quando eu estou ansioso. É o quê? Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Então, sempre que você se sentir assim, agitado, ansioso, você precisa parar, você precisa orar, você precisa esperar no Senhor, antes de você fazer alguma besteira. Por isso que no versículo 17 ele fala, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, né? Ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus do quê? Da minha salvação. Então, depois que os babilônicos eles fossem ali entrar em Judá, não ia restar mais nada. Eles iriam destruir as casas, saquear o dinheiro,
acabar ali com a agricultura, né? Ou seja, não ia ter mais nada, não ia ter motivo para cantar, né? Mas por mais que a gente passe por uma situação desse jeito, Deus ele ainda está sentado no seu trono. Sabe, irmãos? O que a gente precisa entender, assim como Abacuque, é que a gente não pode se alegrar com as nossas circunstâncias, né? Mas a gente tem que se alegrar em Deus. Em Deus. Então, irmãos, a gente tem que entender que a nossa força, eu volto a dizer, não está no dinheiro, a nossa força não está nas coisas passageiras, a nossa força está em quem? Em Deus. Deus era a nossa força. Deus é a nossa força. Para Abacuque era, né? Mas, enfim, para nós, Deus é a nossa força. Então, quando a gente entende que Deus é a nossa força e Deus é a nossa salvação, a gente não precisa ficar com medo de nada. De nada. Né? Sabe? Então, por mais que Abacuque ele tava ali, né, tremendo, tava ali com as pernas batendo, né? Ele adora ao Senhor. É um exemplo para a gente seguir, né? Para a gente seguir, irmãos, tá? E eu quero falar para você que mesmo diante da dor, Deus pode te dar um novo cântico para você cantar. Paulo e Silas, eles estavam na prisão e eles cantaram. Jesus, antes de ir para a cruz, se você for ver lá nos evangelhos, Jesus, ele canta, ele adora o Senhor. Se a gente confia em Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus vai dar um novo cântico para a gente cantar. Deus vai dar um novo louvor para a gente cantar. Mas isso basta que a gente confiar em Deus. Confiar em Deus. Se você não confiar em Deus, aí, meu irmão, não tem como, né? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus do que da minha salvação. Perceba, a alegria de Abacuque não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de problema. A alegria de Abacuque está em quem? Em Deus. Irmãos, a nossa alegria, ela não tem que estar no dinheiro, nem na ausência de problema. Nada disso, né? A nossa alegria tem que estar em Deus. Em Deus. Porque aí perceba, o versículo 19 vai falar o quê, né? Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Então perceba só, né? Abacuque ele tem motivo para se alegrar. Qual que é o motivo da alegria de Abacuque? Qual que é o motivo? Deus. Perceba, né? A gente começa ali o livro de Abacuque com ele deprimido, ele em dúvida. Mas a gente termina aqui o livro de Abacuque como? Com ele confiando na provisão de Deus, com ele confiando no poder de Deus. Você percebe? Você percebe? E aí, aqui, é uma lição para nós. Porque, passando aqui para nós, quando fala Deus, o Senhor é a minha fortaleza, é uma lição para nós, irmãos. O que Deus ele promete para nós aqui? Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio alto no momento difícil. Então, nada pode te alcançar quando você está refugiado em Deus. E aí, perceba, né? Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. É uma palavra diferente aqui, né? Mas perceba, né? Aqui Deus ele dá a velocidade de uma corça, né? A corça é um animal bem rápido, né? Um animal que tem uma, quando fala aqui ligeireza, né? Um animal ligeiro, né? É um animal rápido. Então a corça aqui para nós é um símbolo do quê? De firmeza, de força. Então o Senhor, ele tira a gente da angústia, ele tira a gente do medo, ele tira a gente da ansiedade, mas da mesma forma como ele faz isso, ele coloca a gente em lugares altos. Então aqui a gente sai do medo, aqui a gente sai do problema, né? E a gente vai adorar o Senhor. A gente vai adorar o Senhor. Entende, irmão? Se Deus permite que você está passando por uma prova pelo vale, é para que você possa esperar e você confiar nele, irmão. Tá entendendo? É uma lição para nós. Então, assim, se a sua perna tá tremendo, se os seus lábios, né, estão batendo, se o seu coração tá, sabe, ansioso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que procurar um lugar calmo, um lugar seguro para você relaxar. Né? E que lugar é esse? Em Deus. Né?
em Deus. Então, por causa da fé dele no Senhor, ele fica em pé. Ele fica em pé. Ele caminha, né? Passos rápidos, assim como a corça. E ele chega em lugares altos. Então, esse é o motivo pelo qual muitas vezes Deus permite que a gente seja provado. Porque quando a gente passa por uma aprovação, a aprovação aproxima a gente de Deus. A aprovação aproxima a gente do Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Aproxima a gente do Senhor. Porque quando a gente está passando por problemas assim, quando a gente se aproxima de Deus, o Senhor nos faz andar por lugares mais altos. Como assim por lugares mais altos? Acima das circunstâncias, acima dos problemas. Você está entendendo? Então, irmão, confia no Senhor. Confia no Senhor. A gente tem que confiar em Deus. Então, quando a nossa confiança ela está em Deus, a gente não precisa ficar preocupado. Então, o profeta Abacuque, ele ensina aqui para nós o quê? A encarar a dor, a encarar as dúvidas, a encarar os problemas. Sabe como, irmão? Confiando em Deus. Esperar que Deus ele vai cuidar de você. Muitas vezes Deus não vai mudar a circunstância, irmão. É verdade, Deus não vai mudar muitas vezes a circunstância. Às vezes a gente ora e fala, Senhor, olha, muda aí isso daí, né, que tá acontecendo isso. Muitas vezes Deus não vai mudar a circunstância. Mas Deus, ele pode transformar essa circunstância, tá entendendo? Né? Ele pode nos transformar, na verdade, ele pode nos transformar, né? Ele pode nos capacitar para a gente enfrentar as situações. Isso é viver pela fé. Então, queridos, a gente tem que confiar apenas em Deus. Você está entendendo? Lembre-se do que fala lá no início de Abacuque, que o justo viverá pela fé. Então, por mais que o mundo à nossa volta, por mais que as coisas à nossa volta estejam, assim, totalmente bagunçadas, né? Por mais que todas essas coisas aconteçam, a nossa confiança tem que estar unicamente em Deus. É pela fé que a gente vive. É pela fé que a gente é vencedor. Então, perceba, Abacuque termina falando: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, você crer é um ato de alegria. A fé pega a gente pela mão, né? E nos carrega aí pelo medo, pela angústia, tá? Então, meu irmão, confia no Senhor. Confia no teu Deus. Confia. Se a gente confia nele, a gente vive, né? De uma forma, como é que eu posso dizer? Confiante. Confiante em Deus, né? Ficou um pouco redundante. Mas se a gente confia nele e a gente depositar nossa fé dele, a gente vai ver o poder, a glória, a grandeza dele. Então, irmão, confia nele. Viva pela fé. Tenha essa confiança em Deus.